noite, igreja. Quero começar, como eu falei na parte da manhã, no culto da manhã, honrando a vida dos nossos pastores, do presbitério, de toda a igreja. Nós tivemos a nossa conferência, de jovens e adolescentes há 2 semanas atrás, e foi muito especial. Os jovens e adolescentes, quem está aí? Jovens e adolescentes? Levanta a mão aí. Bastante gente. Quem foi muito ministrado? Foi muito bom, né? E se a gente teve esse tempo tão especial da parte de Deus, é por causa da vida dos nossos pastores, que investem, e sonham com a nova geração, presbitério também, todos os pastores aqui, você que também que investiu, sei que os pais aqui investiram para os filhos estarem, para participarem, e muita gente participou, servindo no hall de entrada, lá embaixo, comida, enfim, muita coisa, uma organização muito grande, a nossa conferência, e foi muito especial. Então quero agradecer os pastores aqui, quero dar uma salva de palmas para a vida dos nossos pastores, pastor aqui, pastora Mônica, presbitério também. Obrigado por tudo que vocês têm feito. E, bom, quero compartilhar uma palavra com vocês, que foi a temática da nossa conferência. E o tema da nossa conferência, na verdade a gente não tem trabalhado com temas mais, a gente tem sido só Spark, a gente tem trabalhado um versículo base, chave para a conferência toda. Mas o que permeou, o que estava no nosso coração quando a gente pensou na conferência, enquanto a gente orava, era a respeito de uma devoção do fim, ou de um conhecimento de Cristo no tempo do fim. E o texto que a gente orou muito a respeito, e a gente sonhou, é 2 Pedro capítulo 3, a gente citou isso, acho que há 2 semanas atrás. 2 Pedro capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 18. Eu quero ler com vocês, o tema da mensagem de hoje é o conhecimento de Cristo no tempo do fim, conhecimento de Cristo no tempo do fim. E a gente vai ler a partir do versículo 1 do capítulo 3, 2 Pedro. A Bíblia fala assim: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céu e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Versículo 11, que é a base da nossa mensagem dessa noite. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos da terra se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Versículo 18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Bom, texto muito profundo, muita coisa num texto só, 18 versículos, onde o apóstolo Pedro, no seu último capítulo, antes dele morrer, que ele deixa a igreja, ele escreve como um alerta para a igreja. E se a gente for pegar a carta de Pedro, tanto a primeira quanto a segunda carta de Pedro, é uma carta que não é
para uma igreja específica ali no Novo Testamento. Era uma carta que provavelmente circulava para algumas igrejas, né? E Pedro, assim como na sua primeira carta, ele está alertando os cristãos sobre diversos problemas que eles estavam vivendo naquele tempo. A igreja estava passando por uma grande perseguição, né? Os cristãos eram perseguidos e mortos pelos imperadores, né? E pelos governantes daquele tempo. E no meio de toda essa perseguição começavam a aparecer falsos mestres, né? Falsos ensinos no meio da igreja. E não só isso, algumas pessoas zombando da fé e ridicularizando a volta de Cristo Jesus. É interessante a gente pensar isso, porque Pedro vai enfatizar exatamente esse ponto. Todos esses 18 versículos são exatamente sobre essa temática bíblica, que é, de certa forma, uma temática escatológica, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante a gente perceber como não só Pedro, como vários dos discípulos de Jesus, dos autores do Novo Testamento, tinham a volta de Jesus como algo iminente, como algo próximo de acontecer. E todos eles, você pega, eu até escrevi aqui alguns versículos, Hebreus capítulo 10, versículo 37 ao 38, pois em breve virá aquele que está por vir, ele não se atrasará. O escritor de Hebreus falando, 1 Pedro também vai falar, 1 Tessalonicenses capítulo 4 também vai falar, 1 João capítulo 2, a gente já vai ler, João também diz. A gente percebe a igreja ali no Novo Testamento a todo tempo, aguardando a volta, e não só isso, ansiando, esperando e entendendo que, olha só, esses são os últimos tempos. E não é que a igreja estava errada, não é por isso, é porque essa urgência, com esse entendimento, né, porque se a gente for pegar em termos até teológicos, o próprio Jesus, ele disse, olha só, ninguém sabe a hora do retorno do Filho do Homem, ninguém sabe a hora que eu vou voltar, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai sabe a hora que o Filho vai retornar. Ele mesmo disse isso. Então os discípulos, os apóstolos não sabiam quando Jesus ia voltar. Nós não temos como saber, daqui 10 anos, daqui 20 anos, 30 anos. Inclusive muita coisa maluca apareceu ao longo da história, né? Muitas pessoas ao longo da história da igreja colocaram uma data marcada para Jesus voltar. No ano 2000 Jesus vai voltar, e ele não voltou. Mas é interessante a gente pensar de como esse pensamento basilava a maneira que a igreja vivia. Essa visão, essa importância da eternidade nos corações da igreja do Novo Testamento fazia com que os cristãos ali do primeiro século vivessem aguardando, esperando, ansiando realmente por Jesus, com os olhos fixos na eternidade. Isso fazia com que a igreja tirasse os seus olhos da perseguição, das dificuldades, das lutas, das tribulações que eles estavam vivendo. Fazia com que os homens e as mulheres daquele tempo não se apegassem simplesmente a coisas materiais, mas se apegassem a Jesus. E é por isso que é algo tão importante para nós, agora 2000 anos depois. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Nós não temos essa certeza ou uma data específica, mas nós podemos crer que Jesus sim está voltando. E ansiar, ter esse anseio, né, pela volta de Jesus, faz com que realmente nós sejamos cristãos maduros, entendendo a importância da eternidade, tendo os nossos olhos naquilo que realmente importa. E Pedro então, descrevendo esse retorno de Jesus, a partir do versículo 3, ele dá as características da geração que iria preceder a volta de Jesus, e era a sua geração, uma das características da sua geração, porque isso estava acontecendo na igreja ali que Pedro pastoreava. E Pedro fala assim, então, a partir do versículo 3, ele vai dizer: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando, seguindo as suas paixões. Eles dirão: que houve com as promessas da sua vinda, né, a vinda de Jesus. Então eles continuam no versículo 5, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, enfim, e Pedro começa a enfatizar a importância da palavra. Mas Pedro descreve então as obras desses escarnecedores, e ele dá algumas características que eu listei aqui. Talvez entendendo o que Pedro está falando, a gente pode pegar essas características: uma geração que zombava da fé, uma geração que vivia de acordo com as suas paixões próprias e desejos carnais, uma geração que não dava crédito, né, para as escrituras, então descrédito de toda a palavra de Deus. Então também viviam de acordo com uma relativização de toda a verdade da Bíblia, uma geração que realmente estava não tendo importância com relação àquilo que Cristo era.
uma geração que não se importava, mas zombava da volta de Jesus. Zombava da volta de Jesus. E Pedro não foi o único no Novo Testamento que alertou a igreja para este momento que eles estavam vivendo. Né? Porque Pedro faz todas essas características, mas se nós pegarmos aqui, eu não quero me apegar aos versículos e ler todos os textos, porque são muitas coisas, mas se você pegar, por exemplo, Mateus capítulo 24, quando Jesus é questionado sobre a sua segunda vinda, Jesus ele dá várias características da geração que iria preceder a sua volta, mas também as características do mundo, de como o mundo iria ficar. Não sei se você lembra desse texto, a Bíblia diz, né, Jesus ele diz, naquele tempo, nação vai se levantar contra nação, reino contra reino, no mundo vai haver muitas doenças e pestes, vão se levantar então falsos cristos, né? Muitos ficarão escandalizados, irão trair, odiarão a muitas pessoas, muitos falsos profetas vão surgir e vão acabar enganando muitas pessoas, vai aumentar a maldade e o amor de muitos vai se esfriar. Foi um alerta que Jesus dá. Então Pedro está falando de algo, Jesus está falando de algo, o apóstolo Paulo também alertando Timóteo, seu filho da fé, que estava pastoreando uma igreja em Éfeso, né? E provavelmente Timóteo estava vivendo já todas essas características, essa geração que também estava se distanciando da verdade. Paulo vira para Timóteo e fala, olha só Timóteo, enquanto você pastoreia a igreja, perceba, quando Jesus for voltar nos últimos dias, as pessoas na terra serão egoístas, 2 Timóteo 2, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Ele fala, os homens serão egoístas, os homens serão avarentos, os homens serão presunçosos, serão arrogantes, serão blasfemos, serão desobedientes aos pais, serão ingratos, serão ímpios, não vão ter amor pela família, serão irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio. E daí Paulo vai dar toda uma perspectiva daquela geração. E daí a gente pode pensar, como é que toda essa geração que tanto Paulo quanto Pedro, quando o próprio Jesus ele está descrevendo, por que isso acontece? O que está acontecendo no mundo para que o mundo vá para este lugar de distância de Deus e da sua palavra? O apóstolo João, falando sobre os últimos dias, 1 João capítulo 2, versículo 18, ele explica o porquê que os homens vão se distanciar cada vez mais da verdade de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 18, João fala assim, filhinhos, esta é a última hora. João também entendendo que ele vivia no tempo do fim. Filhinhos, esta também é a última hora. Assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Muitos falsos cristos se levantando, se colocando no lugar de ser protagonista, no lugar de Jesus. E Paulo também ele vai descrever, assim como Pedro fala das obras dos escarnecedores, Paulo vai falar sobre o mistério da iniquidade que já está em ação do mundo. Paulo fala assim em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Ele fala assim, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será que revelado o perverso, que é o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Olha que interessante, igreja. Eu li vários textos para vocês aqui. A gente leu 2 Pedro capítulo 3, nós lemos depois Mateus capítulo 24, aí nós falamos sobre 2 Timóteo capítulo 2, aí nós lemos 1 João capítulo 2, e agora a gente terminou aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Todos esses textos tratando sobre a volta de Jesus e as características do tempo do fim. No tempo do fim vai ter zombadores, vai ter relativização da verdade, vai ter o aumento da maldade cada vez mais crescendo e crescendo, a perversidade aumentando. A gente pode até colocar sobre os falsos cristos se levantando. O que Paulo fala aqui, o mistério da iniquidade. Iniquidade significa um tempo sem lei. Então o espírito do anticristo, que é contrário a Cristo Jesus, vai agir na sociedade e vai empurrar a sociedade cada vez mais para um lugar de distância de Jesus, de Cristo e da sua palavra. Cada vez mais a sociedade vai ir para um lugar de aversão a Deus e a tudo que Deus representa. Sim?
Você consegue perceber as características da nossa geração? Naquele tempo, Paulo, Pedro, João, Jesus já olhavam para aquela geração e já falavam: olha só, nós estamos agora num tempo onde as pessoas estão vivendo dessa forma. Mas fiquem tranquilos, olha só, cada vez mais vai ficar pior. As pessoas vão cada vez mais ir para este lugar. E eu olho para todos esses textos que nós lemos e eu olho para o nosso tempo e eu penso a mesma coisa. Olha só, a gente está se aproximando do fim. A gente está se aproximando do fim. Nós estamos caminhando cada vez mais para um lugar de destruição, perversidade. E no nosso coração pode se encher de medo e tristeza e temor com relação àquilo que vai acontecer. Mas Pedro faz questão de enfatizar em 2 Pedro 3, que nós lemos aqui. Ele vira e ele fala, quero lembrar vocês, ele fala assim, né? A partir do versículo 5: mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, essa formada da água e pela água. Ele fala, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído, Pedro fazendo referência ao tempo de Noé. Versículo 7, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O que Pedro está falando aqui? Igreja, presta atenção, realmente o aumento da maldade vai aumentar, vai crescer cada vez mais, vai cada vez mais se distanciar de Deus, das suas verdades, mas Deus está no controle. Jesus está voltando, e Ele voltará não como um cordeiro pronto para morrer, mas como um leão, para destruir os seus inimigos. Como diz lá em Isaías capítulo 63, diferente de Isaías 53, onde nós temos a descrição do servo sofredor que vem para sofrer e morrer pela humanidade. Isaías 63 descreve Jesus com um manto cheio de sangue. Por quê? Porque Ele vai derrotar os seus inimigos. Porque Ele vai vir para destruir, destronar toda essa perversidade, esse mundo que jaz do maligno, essa perversidade que nós vemos, essa relativização da verdade, isso tudo tem prazo de validade. Jesus vai voltar, e quando ele voltar, todo choro, toda lágrima, todo sofrimento, toda dor, toda tristeza, toda doença vai cessar, e Jesus reinará com paz, harmonia, tudo aquilo que os homens anseiam, nós vamos ter em plenitude em Cristo Jesus. Em primeiro, então, eu quero enfatizar essa verdade. Eu quero te lembrar que Jesus está no controle, e que mesmo no tempo do fim, e aguardando o tempo do fim, a nossa esperança, a nossa bendita esperança está em Cristo, e na sua palavra. Jesus disse que voltará, e Ele em breve voltará. Ele em breve voltará. Agora, vamos voltar aqui para o texto, porque senão eu já ia terminar minha palavra, que já teria suficiente, né? Pedro, ele está alertando a igreja. Paulo, para Timóteo, está alertando a igreja. Jesus, em Mateus 24, está alertando também os cristãos, dizendo, olha só, no fim, o amor de muitos vai se esfriar. Para Timóteo, Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele diz, olha só, no fim, no tempo do fim, muitos cristãos terão uma falsa aparência de piedade, terão falsos cristãos. O que quer dizer isso? O que Jesus está dizendo? O que Paulo está dizendo? O que João também disse? É que no tempo do fim, não só o mundo vai ir de mal a pior, mas vai existir uma influência do mundo para dentro da igreja. O espírito contrário a Cristo Jesus vai querer se infiltrar nos corações das pessoas, e vai existir, como Paulo fala em 2 Tessalonicenses, um tempo de apostasia. Ele diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto, a vinda do nosso Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, que muitos deixarão a fé. Então Pedro está alertando a igreja, olha só, nós estamos próximos do fim, muitos falsos ensinos estão se infiltrando dentro da igreja, muitas pessoas têm usurpado, né, de um lugar de proeminência, querendo dizer, olha só, eu sou Cristo, eu sou mais importante. E Pedro vira no meio
desse turbilhão de coisas que a igreja vai ter que passar até Jesus voltar, e ele fala assim para nós, e é a pergunta que nós vamos responder na palavra nessa noite. No versículo 11 ele diz, né, visto que tudo vai ser assim desfeito, que tudo vai ser assim destruído, vai acontecer todas essas coisas, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Versículo 11, não sei se dá para projetar, versículo 11. Que tipo de pessoas é necessário que eu e você sejamos no tempo do fim? Que tipo de pessoa? E Pedro vai responder, inspirado pelo Espírito Santo, e a gente vai estudar exatamente o que Pedro diz para a igreja naquele tempo, né? E a primeira resposta que Pedro deixa para a igreja, que tipo de pessoa nós precisamos ser, ele diz, nós precisamos viver a verdadeira santidade, nós precisamos ser santos. A verdadeira igreja do fim é uma igreja que é santa, que busca a santidade, que ama a santidade, que prega a santidade, que deseja a santidade, mas que não olha a santidade simplesmente como regras do que eu posso ou não posso fazer. Sabe que é muito fácil a gente interpretar a Bíblia como um código moral do que a gente deve ou não deve fazer. Mas se a gente interpretar a Bíblia dessa forma, a gente vai quase que igualar a palavra de Deus com outros livros religiosos que existem em todo o mundo, todo o globo. Porque se a gente for olhar para cada religião que existe no mundo, a gente vai perceber que é exatamente isso, padrões, comportamentos do que o homem deve ou não deve fazer para se aproximar, se achegar a Deus e ser aceito para Deus. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, é completamente diferente disso. Toda essa descrição aqui, toda essa história é a história de Deus na terra. A criação, queda, a redenção e a consumação falam de uma grande história que fala sobre o caráter de um Deus amoroso que decidiu morrer por mim e por você e que deseja se relacionar comigo e com você. Então esse livro é muito mais do coração de Deus se revelando a nós e revelando a sua vontade para o seu povo. Então santidade é exatamente isso, realizar a vontade de Deus na terra. Conhecer o coração de Deus, a sua vontade, os seus desejos, os seus desígnios, e assim viver de acordo com aquilo que Ele deseja e tem para nós. Como povo de Deus, essa característica de ser santo já estava presente desde o Antigo Testamento. Se você lembrar comigo, 1 Pedro, no livro de 1 Pedro, ele cita esse versículo, ele cita a mesma característica da igreja de ser santo, ele pega emprestado, né, de Deuteronômio. Lá em Deuteronômio capítulo 11, na verdade alguns versículos de Deuteronômio vão usar essa expressão, Deus chegando para o povo de Israel e dizendo o quê? Sede santos porque eu sou santo. Essa mesma santidade que Deus convidava Israel para viver, Ele chega agora para a igreja e Ele fala, sede santos, porque eu sou santo. Agora vamos estudar um pouquinho essa palavra ser santo. Quando lá no Antigo Testamento a gente tem a santidade de Deus, Deus convidando o povo de Israel a viver a sua santidade, né? Eu não vou entrar a fundo, né, no texto, nem entrar no hebraico, aqui a gente poderia talvez esmiuçar um pouco melhor esse texto e trabalhar um pouco mais, porque tem muita coisa, é muito profundo esse texto, até da ideia de Deus ser santo, Deus ser separado e inigualável. Mas quando Deus convida o povo a participar da sua santidade, é mais do que simplesmente ser separado. Talvez a profundidade maior, a palavra que melhor defina essa característica que o povo de Israel deveria viver e que nós também no Novo Testamento devemos viver, é a visão de sermos consagrados. É mais do que simplesmente uma ideia de pureza, né, ou de virtudes e moralidade. Tem muito mais a ver com o tipo de vida que nós temos. Deixa eu entrar um pouco mais no texto lá. Quando Deus ele convida Israel a viver, e essa descrição, sede santos porque eu sou santo, Ele não fala só para o povo, Ele fala até sobre os materiais que eram usados no templo. No templo tinha um candelabro, tinha um incensário, tinham várias coisas. Tinha uma das tribos que era separada para Deus. E todo o convite que Deus faz para Israel e depois faz para uma das tribos, e também diz que aqueles instrumentos que eram usados no templo eram santos, era porque eles eram separados, consagrados para Deus, diferente de todas as outras coisas. Então, quando o povo é convidado a participar da santidade de Deus, o que Deus estava falando para o povo é, vocês são diferentes. E vocês são diferentes não porque vocês são melhores do que os outros povos,
Vocês são diferentes não porque vocês são maiores, são melhores, são mais poderosos, porque eles não eram mais poderosos. Se você estudar a história no mundo, você vai perceber que Israel era pequenininho, perto do Egito, da Babilônia, de outras grandes potências, nações daquele tempo. Israel era minúsculo. Mas Deus vira para aquele povo tão fraco e frágil e fala o quê? Vocês são santos, vocês são separados, vocês são consagrados porque vocês me pertencem, porque vocês são meus. Assim como os objetos do templo eram separados e consagrados porque pertenciam a Deus, assim como os sacrifícios que eram feitos lá no altar, né, que eram animais que eram sacrificados para Deus, eram separados, consagrados, pertenciam a Deus, o povo também deveria viver dessa mesma forma, nesse mesmo estilo de vida. Você é santo, não porque você tem que obedecer regras de pode ou não pode, você é santo porque você pertence a Jesus. O mesmo convite então que nós temos no Antigo Testamento, de um povo pertencia a Deus, Israel ser diferente porque pertencia a Deus. Agora no Novo Testamento, Jesus vira para a igreja e fala: vocês são diferentes, porque vocês pertencem a mim, vocês têm um dono. Agora, eu não faço algumas coisas na minha vida, não é porque simplesmente eu tenho regras do que eu posso ou não posso fazer. Eu deixo de fazer coisas, porque eu tenho um dono, porque eu pertenço a Jesus. Eu falei isso para os jovens na conferência. Eu, como pastor de jovens, eu fico às vezes cansado, nós pastores às vezes ficamos cansados de chega pessoas muitas vezes, né? E daí liga e daí pergunta: pastor, eu posso fazer isso? Pastor, eu posso fazer aquilo? Pastor, eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso... Como se a gente fosse um cardápio, né? De pode ou não pode. E a gente que é pastor de jovens, acaba acontecendo mais com a gente, né? A galera vem e fica preocupada. Mas entenda, eu sei que tem muita gente que é novo na fé, né, um neófito, e está caminhando com o Senhor, e está entendendo ainda a sua vontade, entendendo a palavra, mas na perspectiva bíblica, o entendimento que nós temos que ter é que todos nós somos sacerdotes diante de Deus, e se somos sacerdotes, nós temos que ter maturidade bíblica e entendimento até teológico para comer da palavra e entender qual é a vontade de Deus. Se eu pertenço a Deus, eu não vou acessar alguns sites que desagradam o meu Deus. Se eu pertenço a Deus, eu não vou olhar ou conversar com mulheres do meu trabalho de maneira que desonra a minha esposa e desonra o meu Deus. Se eu pertenço a Deus, eu não vou sonegar imposto, eu não vou fazer diversas coisas na minha vida, não porque eu tenho que obedecer regras cegas. Não é sobre isso. Não é sobre legalismo, porque a gente transforma Deus num carrasco, tipo um velhinho sentado no trono, mandando a gente fazer, e nós povo, né, de Deus, cegamente seguindo os seus passos. Não é sobre isso. Se pertencemos a Jesus, temos um Deus presente que nos ama, Ele nos conduz à sua vontade, à sua palavra. E presta atenção, e nós caminhamos então nesse amor, caminhamos nessa perspectiva de amar e agradar o coração do nosso Deus. E é por isso que fica a pergunta para nós: por que é tão difícil falar sobre santidade? Por que falar sobre santidade é uma mensagem tão difícil nos nossos dias? É lógico, ela vai incomodar o nosso ego, vai incomodar as nossas vontades e desejos carnais e humanos, a nossa carne que não deseja o senhorio de Cristo, a santidade vai incomodar isso. Mas eu diria também que a santidade ela vai incomodar e vai confrontar o quanto nós amamos a Deus, porque tem tudo a ver. A santidade ela parte da perspectiva de Mateus capítulo 22, versículo 37, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o resumo de toda a lei e os profetas, lembram disso? Quando Jesus é questionado sobre qual que é o maior mandamento, quer dizer, qual que é a maior lei de Deus, os caras estavam perguntando exatamente sobre esse ponto: obedecer ou não obedecer a Deus, regras, qual que é a maior regra que você tem que ter com relação a Deus? Jesus pega e ele vai toca na ferida, ele fala: olha só, o maior mandamento é esse, amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. É um amor que brota de dentro e que
preenche as nossas vidas e que sustenta o nosso ser, sustenta quem nós somos. Obedecer a Cristo tem a ver com quanto nós amamos o nosso Deus e desejamos agradar o seu coração. E é assim que nós devemos criar os nossos filhos, viver as nossas vidas. Eu falei isso no culto da manhã. Eu, como pai, eu entendo que as cercas, né, de proteção na vida dos nossos filhos são importantes. Porque os nossos filhos são muito novos, muitas vezes, para entender aquilo que é certo e errado. E até pensando numa pessoa que é nova na fé, ter essas... você até ter instrumentos de defesa, né, para não pecar é importante. Cortar algumas coisas de maneira até sem entendimento é importante. Mas chega um momento que só regras vazias não vão sustentar a vida do seu filho e da sua filha dentro de casa. Cercas não vão proteger o coração do seu filho dos dardos inflamados do maligno. O que vai proteger os ataques que o diabo vai fazer na sua família, para tentar roubar o coração dos seus filhos, roubar o coração, né, da sua casa, as cercas não vão proteger. O que vai proteger é um amor maior por Jesus. Nós precisamos gerar na nossa casa, nos nossos filhos, um amor maior pela palavra de Deus, por quem Deus é, pelo coração do nosso Deus. Esse é o chamado que Deus tem para nós. Isso é santidade. E Pedro, então, entendendo tudo isso, ele fala, então, né, que tipo de pessoas é necessário que eu e você sejamos? Então, a primeira coisa que ele diz é: sejam santos. Sejam santos por quê? Porque Deus é santo. Segunda perspectiva que Pedro vai deixar para nós. Pedro vira então, e depois de falar sobre a santidade de Deus, a sua santidade que a igreja deveria participar, né? Ele fala sobre piedade. Sejam santos, vivam de maneira piedosa. Piedade, o que é piedade? Piedade, a palavra grega, né, piedade que Pedro usa aqui é a palavra eusébia, que significa ser devoto, né? E ser devoto caracteriza uma atitude voltada para Deus, de radicalidade, de uma entrega verdadeira, de um amor genuíno, de um comportamento extremo diante de Deus. E toda vez que você usa a palavra tanto piedade quanto devoção, você está se referindo a algo que é extremo. Não tem como você ser extremamente devoto, porque a palavra devoção já é um imperativo para você ser extremo, ser radical. Então o que Pedro vira para a igreja, ele diz: olha só, igreja, no tempo do fim, o nosso comportamento, uma característica da igreja do fim é ser extrema naquilo que nós somos chamados a sermos extremos e radicais. O que significa isso? Tudo aquilo que Jesus te chamou para ser extremo, você e eu precisamos ser extremos e radicais, devotos na nossa entrega. Na oração, precisamos ser devotos e extremos. No jejum, precisamos ser extremos e devotos. Na oração, né, na leitura da palavra, na busca do Senhor, no tempo de compartilhar aqui, né, no tempo de vir para a igreja. Cada momento dos nossos dias com Jesus é um momento de devoção, entrega e radicalidade que nós somos chamados a viver. E ao mesmo tempo que o Senhor nos convida a sermos radicais, entregues e devotos, pensa nisso. O que menos o diabo quer é ver um cristão radical e devoto na presença do Senhor. Radical com as coisas de Deus. E quando eu falo radical, não estou falando simplesmente de participar de tudo que a igreja tem. Estou falando de uma radicalidade com relação ao seu relacionamento com Cristo Jesus. O que o diabo quer, ele não deseja isso. O maior ataque de Satanás não são simplesmente coisas naturais próximas a nós. É a nossa vida com o Senhor. Muitas vezes o diabo ele pode nos dar coisas, né? Nos dá não porque tem a permissão de Deus isso tudo, mas ele quer que a gente tenha coisas porque na bênção nós nos esquecemos de Deus. E quando nós não temos, né, a bênção, quando o nosso carro quebra, os nossos filhos estão enfermos, ou quando alguma coisa naturalmente acontece que a gente perde o controle, é nesse momento que nós nos voltamos para Deus e nós oramos, buscamos, jejuamos, né? Nos voltamos ao Senhor. Então muitas vezes o ser abençoado para o diabo é bom, porque vai fazer com que você se distancie do Senhor.
Dá para entender? Não estou falando que as bênçãos vêm do diabo, não entenda isso, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que muitas vezes o ataque de Satanás, o principal ataque de Satanás, não são em coisas naturais, mas é no seu relacionamento com o Senhor. E qual que é o meu ponto aqui? O diabo ele vai atacar a radicalidade dos nossos corações. O diabo não quer que você seja radical, que você busque o Senhor intensamente. Ele não vai querer que você viva isso. E Pedro então ele compara, vamos voltar aqui para o texto. Pedro compara essa devoção que a igreja deve viver com a devoção do mundo. A gente trouxe as características ali do mundo, né? Um tempo de zombaria, de paixões próprias, de descrédito das escrituras, da relativização de tudo aquilo que a Bíblia ensina. Pensa nisso, em todas essas características, o mundo vai ser cada vez mais devoto para essas coisas. Vai se jogar para essas coisas, se distanciar de Deus, da sua verdade. E nesse mesmo tempo, a gente falou isso no início da mensagem, como o próprio apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3,5, muitos cristãos terão uma falsa aparência de piedade. O que é uma falsa aparência de piedade? Uma falsa entrega, uma falsa devoção, uma falsa vivência no Espírito, uma aparência de entrega genuína, uma falsa piedade. Perceba as três atitudes que nós vamos ter na igreja do fim. Vamos ter uma devoção entrega para as coisas carnais do mundo, onde o mundo vai cada vez mais ser inundado por esses pensamentos. A gente vai ter uma devoção, uma falsa devoção, mas nós vamos ter também uma verdadeira devoção, genuína, de radicalidade. E essa tem sido a nossa oração, até como pastores de jovens, de juventude, nós temos orado para que o Senhor leve os nossos jovens, adolescentes para um lugar de devoção verdadeira. Nós não queremos noites de devoção, nós queremos uma vida inteira de entrega radical ao Senhor Jesus. Deus não quer simplesmente encontros pontuais com você na sua vida, onde você olhe para tudo aquilo que Deus já fez e você pense, nossa, naquele acampamento lá em 1995, foi muito bom aquele acampamento, né, que Deus falou comigo. Nossa, aquela noite onde veio tal pastor, onde veio tal pessoa, nossa, foi muito especial o que Deus fez. Meus irmãos, a devoção é o estilo de vida que o Senhor está nos convidando a viver. E a igreja do fim é uma igreja que vive esse batismo de radicalidade como realmente um estilo de vida. E não tem meio termo, ou você é radical, ou você é devoto, ou você não é. Ou você tem um relacionamento com Cristo verdadeiro, ou você não conhece a Cristo Jesus. E no final, nós vamos prestar conta da nossa devoção diante de Deus. Já pensou nisso? Que um dia, nós iremos prestar conta do nosso nível de entrega, de quanto nós entregamos ao Senhor. Quando nós vamos para a igreja como meros consumidores, e a gente assiste a um culto brilhante, um culto lindo, bem ministrado, e a gente se senta confortavelmente nas cadeiras, que tipo de devoção é essa? Que tipo de igreja nós estamos construindo? O que nós estamos ensinando para as nossas famílias, para os nossos filhos, quando vivemos esse tipo de cristianismo? E ao mesmo tempo que nós temos esse estilo de vida que muitas vezes nós construímos e achamos que é cristianismo, nós temos cristãos morrendo na Síria, entregando tudo ao Senhor, como aconteceu nessa semana. Mais de 1.000, acho que é mais até nesse bobear, né? Centenas, se eu não me engano a contagem estava em mais de 1.000 já, de cristãos que perderam a vida nesses dias, pelo nome de Jesus. Uma devoção maior. Isso é o tipo de radicalidade que o Senhor espera de mim e de você. Esse tipo de coração, esse tipo de entrega que o Senhor nos convida a viver. E a igreja do fim, entendendo que vai passar pela tribulação, que é o que nós cremos aqui na nossa igreja, né? Nós precisamos entender que nós somos chamados a viver essa santa devoção. Amém. Terceira característica da igreja do fim, uma igreja que Pedro está convidando, chamando, né? Caracterizando, chamando a igreja a viver, é uma verdadeira confiança. Uma confiança em Cristo Jesus.
Vamos voltar para o versículo 8. Pedro ele diz assim: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha que interessante, se coloca agora como um cristão naquele momento. Pedro, ele escreveu essa última carta e logo depois ele morreu. A tradição diz que ele morreu de cabeça para baixo, a gente não tem essa certeza, mas nós sabemos que dos 11 discípulos de Jesus que tinham caminhado com Cristo ali no seu ministério, apenas um, João, sobrevive ou morre, né, com uma morte natural. Todos os outros morrem de maneira, sendo perseguidos como mártires da fé. Os cristãos estavam, como a gente acabou de citar também, os cristãos lá da Síria, estavam perdendo tudo. Perdendo suas casas, perdendo seus amigos, seu emprego. Quando a pessoa se assumia cristã naquele tempo, automaticamente, muitas portas que ela tinha antes de ser cristão, eram fechadas. Empregos, familiares, amigos. Você imagina um cristão naquele tempo, no primeiro século? A pessoa perderia tudo, simplesmente por colocar sua fé em Cristo Jesus. E Pedro ensina essa geração que estava passando por aquele momento de tribulação e dificuldade, falando: olha só, nós somos chamados a confiar, Jesus vai voltar. A igreja do fim é uma igreja confiante, é uma igreja que entende que o Senhor está no controle de todas as coisas, que Ele é Senhor de tudo e todos, e que nada escapa das suas mãos, na sua soberania. Ele tem tudo, né, no seu domínio. E nós que vivemos uma geração imediatista, que estamos a todo tempo preocupados, todo tempo insatisfeitos, todo tempo correndo atrás de coisas desse mundo, coisas materiais, pingando muitas vezes de igreja em igreja, buscando cada vez mais doses de dopamina, né, que o mundo nos empurra, né? As doenças emocionais cada vez mais crescendo no nosso tempo, exatamente porque estamos insatisfeitos com nós mesmos. O Senhor vira para nós e fala: confie na minha palavra, confie em mim. Por quê? Porque a confiança em Jesus vai gerar em nós uma satisfação em quem Ele é. Como cristãos verdadeiros, somos chamados a estarmos satisfeitos em quem Cristo é e na sua palavra. E a satisfação em Cristo Jesus gera em nós um contentamento de espírito. Um contentamento que o mundo não pode dar. É uma alegria que não é passageira. É uma alegria que não passa. Essa satisfação que filtra, inclusive, as nossas ambições naturais e espirituais. Sabia? As nossas ambições, que muitas vezes são travestidas de capas religiosas, espirituais. O Senhor falou comigo. Essas ambições naturais, quando estamos satisfeitos em Jesus, entendemos às vezes, as nossas ambições que são humanas e mundanas. Quando estamos satisfeitos em Jesus, tudo muda. E o chamado e o convite que Deus faz para nós é sermos uma igreja que é satisfeita com quem Cristo é. Com quem Jesus é, com quem Ele já fez na cruz do Calvário, com aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas, nas nossas famílias. Somos chamados a viver neste lugar de satisfação verdadeira. Satisfação em quem Cristo é. Olha o que Paulo fala em Filipenses 4, 11 ao 13. Paulo que passou por grandes tribulações, grandes perseguições. Paulo que tinha passado por muitas coisas e que morreu pouco depois, né, na perseguição de Nero. Tanto Pedro quanto Paulo morrem. Pedro fala assim, no capítulo 4 de Filipenses, versículo 11 ao 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Meus irmãos, o que fez Paulo ter esse tipo de olhar?
que fez Paulo entender que em toda e qualquer circunstância está tudo certo? Está tudo certo, Deus está no controle. Está tudo certo. Como que Paulo pôde falar isso? Depois de ser apedrejado, depois de ser perseguido, várias vezes. Ele vai citar nas suas cartas as vezes que ele foi perseguido, apedrejado, que ele quase morreu, e depois, posteriormente, morreu em Roma. Ele mesmo falou. Lembra o livro de Atos, quando Ágabo chega e prende Paulo e fala, olha só, profetizando para Paulo, você vai voltar para Jerusalém e você vai ser perseguido. Os judeus vão pegar você lá. Paulo sabia disso, os cristãos passaram por isso também. Que tipo de contentamento é esse? Que tipo de igreja é essa? Deixa eu te contar, é a igreja que tem os olhos na eternidade. É a igreja que está satisfeita com quem Cristo é e com aquilo que Ele está realizando, entendendo que Ele está no controle de tudo e todos, que tem o seu coração voltado a Deus, que deseja realmente a sua vontade também na terra, mas que não está simplesmente preocupada ou desesperada, tipo qualquer notícia. É muito fácil a gente cair nesse buraco, nesse erro. Eu lembro uma vez, conversando com, acho que era um líder de célula na época, eu era pastor já, no início, a gente tinha só o Gessé na época, e eu me lembro desse líder de célula, obrigado, esse líder de célula, ele tinha a mesma idade que eu praticamente, ele tinha o mesmo tempo de casamento, e ele não tinha filhos, né? A gente chegou para ele uma vez perguntando, e aí, você não vai ter filhos? Você não vai? O que vocês estão planejando para o futuro? Aí ele virou para mim e falou, pastor, a gente não pensa em ter filhos. Por quê? Deus falou com você, né? Não sei. Não, olha o mundo como está. Vou botar filho aí nesse mundo, olha o tanto de coisa ruim que está acontecendo, as ideologias, as coisas. Vou botar filho nesse mundo para sofrer? Não vou fazer isso. A gente virou, né, para ele na época, talvez eu até contei já esse testemunho, e falei, amigo, que falta de fé, falta de entendimento em quem Deus é, falta de confiança em quem Cristo é. E a gente pôde ministrar, e depois, posteriormente, ele teve filhos, enfim, graças a Deus ele mudou de ideia também. E o ponto não é esse, ter filhos ou não ter filhos, mas era a falta de confiança daquele rapaz naquela época. E nós precisamos entender que o contentamento tem a ver com uma bendita esperança. O Senhor está no controle. E o controle não sai das suas mãos. O Senhor é soberano sobre tudo e todos. E nada escapa, né, dos seus planos. Mesmo que a gente pense isso, né? Os cristãos achavam que Jesus ia voltar naquele tempo, Ele não voltou. Nós também achamos. Essa pode ser a última geração. Pode ser. Mas se não for, amém. O Senhor está no controle. E nós continuamos a ter esperança e confiança no Seu nome, porque sabemos que Ele é Deus. Aleluia. Quero chamar os músicos para virem aqui já. Quero chamar os músicos para subirem. Vamos lembrar então, Pedro, ele fala, né, que tipo de pessoa é necessário que eu e você sejamos. Ele fala, primeiro, sermos santos, sermos piedosos, vivemos de maneira confiante. E daí ele fala do versículo 18, quero ler com vocês, versículo 18. Fala assim, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Pedro, então, ele dá a chave, não gosto de usar essa expressão, mas ele dá a chave para a igreja dos últimos tempos, a igreja do fim. É crescer no conhecimento de quem Cristo era. Esse era o alvo da igreja primitiva, esse era o alvo dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, esse era o alvo da igreja naquele tempo e precisa ser o nosso alvo também, crescer no conhecimento de Cristo Jesus, uma busca do Espírito de sabedoria e revelação vindas do Pai para nós. Esse precisa ser o nosso estilo de vida, um estilo de vida que busca conhecer e crescer
em quem Cristo é. Pensa nisso. É um convite que Jesus faz para nós. Crescer no conhecimento de Jesus. Não é crescer em influência. Não é crescer em relevância. Não é crescer e fazer. É crescer em conhecimento. Porque tudo começa no conhecimento de Jesus. Você não consegue viver, ser um testemunho de Jesus, que é o tema do nosso ano, sem conhecer a Jesus. Como testemunhar de alguém que você não conhece? Como pregar a palavra se você não conhece o Filho de Deus e não se relaciona com Ele? Como amar os irmãos, né? Servir uns aos outros se você não conhece a Jesus? Como viver em comunidade? Como ser igreja sem conhecer a Jesus? Como fazer as coisas da igreja sem conhecer a Jesus? É por isso que o alvo que Pedro deixa para nós é, olha só, tudo parte de um amor maior, um crescer em conhecimento, em graça, em sabedoria, em Jesus. É neste lugar que nós precisamos viver, porque é deste lugar que nós temos a base para tudo o que nós podemos fazer para Jesus. Tudo que nós podemos fazer. Tanto que nos mandamentos que Jesus nos deixa é o quê? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? Primeiro é amar o Senhor, depois amar as pessoas. Tudo começa em amar Jesus. Eu não falei isso de manhã, né? Mas como que nós amamos a Jesus? Amamos a Jesus comendo da palavra. Amamos a Jesus vindo na igreja. Amamos a Jesus comendo da ceia com os nossos irmãos. Amamos a Jesus estando na cela, abençoando uns aos outros. Amamos uns aos outros, né? Amamos a Jesus vivendo em comunidade. Amamos a Jesus neste lugar completo que é o corpo de Cristo. Agora, pensa nisso. Enquanto nós temos a verdadeira igreja crescendo em conhecimento de Cristo Jesus, a falsa igreja do fim, a igreja que foi influenciada e que está apostatando da fé, é uma igreja que vai crescer em número, mas não vai crescer em conhecimento. É uma igreja que não conhece Jesus, né, não sabe realmente se conhece ou não, que vive na mornidão, de acordo com Mateus capítulo 24, que cresce em ajuntamentos e em estruturas, mas carece de conhecimento de quem Cristo é. A falsa igreja do fim, ela cresce em entretenimento, ela vive a estagnação, ela não busca o espírito de sabedoria e revelação de Deus, ela vive como uma simplesmente influência da cultura lá fora, ela vive a santidade como uma obrigação cega, mas não por amor. É uma igreja que não sabe quem é, que não tem identidade em Jesus, é uma igreja que exalta e idolatra ministros, e números, e relevância, e seguidores, mas que carece de conhecimento de Jesus, mas que não sabe quem Cristo é. A falsa igreja do fim, ela pode até dar certo, ela pode até funcionar, ela pode até crescer, como tem crescido, eu digo no Brasil, falsos ensinos estão arrebanhando muitas pessoas e grandes estruturas, mas se você olhar, se existe crescimento no conhecimento de Jesus, você vai perceber que não existe, porque os verdadeiros cristãos crescem em conhecimento e amor de Deus. É isso que nós somos chamados a viver, é isso que a igreja na Síria vive. Por quê? E eu digo por quê? Porque somente o conhecimento de Cristo é aquilo que realmente fundamenta a nossa vida para passarmos pela tribulação. É a tribulação que expõe os falsos cristãos, aqueles que carecem de conhecimento de Jesus, aqueles que estão nos grandes ajuntamentos simplesmente por causa dos grandes ajuntamentos e as personalidades cristãs, aqueles que não conhecem a Jesus e que não crescem no conhecimento do Cristo, saem no tempo de adversidade, não permanecem no tempo de tribulação. E daí eu me pergunto mais uma vez, o que é ser relevante? Eu me lembro, recentemente eu vi até uma animação que
O Jonathan, o diretor como que é o nome dele mesmo? Do The Chosen, isso, fugiu. O diretor do The Chosen, o cara que interpreta Jesus, ele fez uma animação dos 10 cristãos da igreja copta, né, do Egito, que morreram em 2014. Fez uma animação recente sobre isso. E de como, no meio dos 10 cristãos, não sei se você sabe, tinha um africano no meio que não era cristão. E tinha sido aprisionado por engano. E aqueles 10 cristãos foram chamados a negar a fé. Mas eles permanecem firmes. Eles evangelizam esse africano que estava junto com eles lá. E esse africano, no final, os muçulmanos lá descobrem que esse cara não era cristão e falam: olha só, você pode sair. Você não precisa ficar com eles. E ele fala: não, eu me converti. Naquele lugar de perseguição, ele conheceu a Jesus. E naquele lugar, ele foi até a morte com aqueles caras e ele morreu. Eu não sabia disso, eu vi o vídeo lá, naquela época, eu lembro de ver o vídeo, mas no meio daqueles 10, tinha um homem que tinha se convertido há menos de um mês. Menos de um mês. Que foi tão constrangido pelo testemunho de Cristo na vida daqueles 10 homens cristãos coptas, que se entregou a Cristo e morreu junto a eles. O que faz cristãos morrerem dessa forma? O que faz cristãos morrerem dessa forma? Você lembra do vídeo? Os caras televisionaram, foi online, passou, foi ao vivo. Eles degolaram os caras, ajoelhados no mar, lá no mar, não sei se é Mediterrâneo, né? Meus irmãos, o que faz os cristãos viverem isso? Eu te falo o que faz os cristãos viverem isso. É o conhecimento de quem Cristo é. É o conhecimento de Jesus que faz a gente passar pela tribulação e continuar olhando para Ele, falando: olha só, mais do que tudo que eu posso ter nesse mundo, mais do que uma vida de prazeres, conquistas e grandes feitos, o que eu quero é crescer em Jesus e morrer por Ele. No tempo do fim, quando a tribulação bater, e ela vai bater, ela vai chegar, porque nós lemos na Bíblia, vai acontecer. O que vai fazer os nossos filhos permanecerem na fé? O que vai fazer os nossos filhos permanecerem nos caminhos do Senhor? É se nós como família crescermos no conhecimento de quem Cristo é. Se nós como povo de Deus crescemos em devoção, piedade, entrega, confiança, amor, conhecimento, é esse tipo de igreja que nós precisamos ser e nos tornar. É esse o convite que Deus nos faz nessa noite. Cresçam no conhecimento de quem Cristo é. No tempo do fim, a permanência vai vir pelo crescer no conhecimento. Crescer no conhecimento. Uma igreja que está disposta a perder tudo. Uma igreja que está disposta a viver o que o profeta Abacuque fala em Abacuque 3, 17 a 18, que é uma das canções do Paulinho. Mesmo que não florescer a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimentos na lavoura, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, mesmo tendo doenças, mesmo passando tribulações, mesmo morrendo, mesmo perseguições na China, na Ásia, em Cuba, mesmo as ideologias crescendo no nosso tempo, as filosofias e o relativismo aumentando cada vez mais, tanta coisa que nós não temos controle acontecendo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu quero crescer em quem Cristo é. Eu quero crescer em quem Cristo é. E eu creio que a nossa igreja, nós estamos caminhando para este lugar. Nós como igreja temos vivido isto. Sendo testemunho de Cristo, buscando a Jesus, os nossos tempos de jejum que a gente fez, os nossos 21 dias de oração, que a gente vê tempos tremendos na parte de Deus. Nós temos crescido em Jesus como comunidade. A pergunta que eu faço é: você está participando disso? Você está participando disso? Ou você está vendo acontecer? Você está enxergando de longe? Existe um chamado e um convite que o Senhor faz para cada um de nós.
cresçam no conhecimento de quem Cristo é. Cresçam no conhecimento de quem Cristo é. Eu quero crescer. Eu não quero olhar para trás e ver os meus filhos. Eu não quero olhar para trás e ver a minha família. Quando eu penso nas crianças, né, porque é o que mais bate para nós como pais. Você que é pai, você pode se identificar comigo. Eu penso e oro os meus filhos, que têm 8, 5, 3 anos. Eu quero que os meus filhos amem a Jesus mais que tudo. Amem a Deus, amem a palavra, amem a igreja. Eu quero que eles vivem de maneira devota. Eu quero que eles vejam o pai deles prostrado, como eu tenho feito às segundas-feiras de manhã, nos nossos tempos de culto em casa, onde a gente faz os nossos tempos de devocional, onde a gente canta louvores, assim como os outros pastores fazem aqui, como eu vivia com os meus pais. Também eu quero viver isso. Eu quero que os meus filhos possam experimentar isso. Porque se não for na minha geração que Jesus voltar, se for na próxima geração, se a tribulação bater, o que vai permanecer, o que vai segurar as nossas famílias é Jesus. É Jesus. A pandemia foi uma prova disso. A gente não tinha estrutura nenhuma. E se tudo muda? E se do nada em 10, 15, 20 anos a gente muda para um regime extremista, perseguidor? Em nome de Jesus não vai acontecer isso. Em nome de Jesus não vai acontecer isso. Que Jesus levante homens sábios, né, na política. Mas e se acontecer como aconteceu em outros países? Meus amigos, meus irmãos, que tipo de igreja a gente vai ser? Eu te faço a pergunta que Pedro faz para nós: que tipo de igreja nós vamos ser? Vivam de maneira santa e piedosa, aguardando e apressando a volta de Cristo Jesus, do nosso Senhor, ansiando por essa volta, crescendo no conhecimento de quem Cristo é. Jesus se revela a nós. Jesus, a minha oração como pastor é que o Senhor faça de nós um povo que te ama mais que tudo. Faz de nós um povo que não vive o cristianismo como um legalismo qualquer, ou temos encontros pontuais com a Tua presença. Não, faz de nós uma devoção. Faz de nós vivermos um povo que vive um estilo de vida radical, entregue. Senhor, leva-nos para um lugar profundo em Ti. Queremos crescer em conhecimento do Cristo. Espírito de sabedoria e revelação caia sobre nós, para que possamos discernir os tempos e as estações, para que possamos viver com os nossos olhos na eternidade em quem Tu és. Leva-nos para este lugar, uma igreja madura. Quero convidar você agora. Você vai clamar agora por espírito de sabedoria e revelação vinda de Deus. Vamos orar agora e pedir pelas nossas famílias, pelas nossas casas, os nossos casamentos. Ah, Senhor, faz de nós um povo. Faz de nós um povo que Te ama e que Te deseja. Faz de nós uma igreja que não sobrevive o cristianismo, mas que Te ama mais e mais. Ah, Senhor, faz de nós. Nós não queremos arrepios, nós não queremos um emocionalismo, nós não queremos algo circunstancial. Nós queremos crescer em revelação de quem Cristo é. Amém, Jesus. Nessa noite, nós olhamos para Ti. Dizemos que assim como a igreja primitiva, nós temos os nossos olhos fixos na eternidade. Não porque queremos escapar a esse mundo, mas porque queremos ser luz aqui, Jesus. Queremos ser sal neste mundo que o Senhor nos colocou. Mas nesse lugar caído e quebrado que nós vivemos por conta do pecado, no meio de toda essa podridão que nós vemos e tanta coisa errada, eu oro para que o Senhor possa nos levantar como filhos e filhas que têm prazer em Te amar e Te buscar.
Faz de nós uma igreja que deseja mais e mais a Tua presença. Faz de nós uma igreja que é perseverante. Faz de nós uma igreja que é desesperada por quem Tu és. Batiza-nos com uma radicalidade que não vem de nós mesmos, mas vem do Teu Espírito, que gera em nós um clamor e fome por mais da Tua palavra e de quem Tu és. Nós queremos ser levados para este lugar. Nós queremos ser esses cristãos que vivem de maneira santa, piedosa, confiante, e que crescem no conhecimento da pessoa de quem Cristo é. Faz de nós esse povo. Leva-nos para este lugar. Essa é a nossa oração, é isso que nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. 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 Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua semana. Vai na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém.